A série São Florestas começa agora. Um recorte contemporâneo sobre os muitos aspectos sociais e ambientais da Amazônia brasileira. Você irá ver um dos mais ricos biomas da Terra sob o olhar de representantes dos povos originários e ribeirinhos. Temas como o enfrentamento da fome e da pobreza, a alimentação e ainda a medicina ancestral dos indígenas. O aprendizado trazido pela natureza. É também um olhar sobre projetos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais exuberantes em diversidade do nosso planeta. Aí eles começaram, tipo assim, divulgar, né? Ah, a gente tomou café na casa do Celso e tal. E houve um tempo que o meu filho ele teve que organizar aqui, né, para criar uma MEI. Ele conversou com a galera, fez uma enquete com a galera, como é que a gente põe o nome? Aí falaram, casa do Celso, né? E a galera sempre brinca, que a casa do Celso, mas quem manda é a Neia, né? De manhã eu coloco para lavar, aí eu coloco o alho, a cebola, o óleo, aí eu refogo, aí eu coloco a água, deixo ele fritar, que é a cenoura, o chuchu, para dar um colorido. Eu ofereço o feijão com peixe frito, o arroz, a farofa. As pessoas, elas amam o meu feijão. Eu não sei porquê, não sei qual é o segredo, mas eles dizem que é o melhor feijão que eles já comeram na vida deles. Aí eu fico feliz por isso, né? Minha mãe sempre foi, digamos, um braço direito do meu pai, né, em tudo. Ela sempre estava ali, indo pro mato para debulhar o açaí, né, ajudar o meu pai. A gente vivia basicamente do extrativismo do açaí, né? O açaí era a nossa principal fonte de renda. Falo que meu pai ele é multiartista, né? Porque ele é carpinteiro, ele é extrativista, né? Ele é aquela pessoa que está ali sempre, assim, querendo ou não, ele é um empresário agora, ele é empreendedor, né? Mas ultimamente o que ele vem executando com bastante força é a carpintaria, né? Que é o trabalho assim que ele sempre fez. Os 60% dos trabalhadores na Amazônia não têm emprego com carteira assinada ou trabalham como conta própria sem contribuir para a Previdência. Esse número é 20 pontos percentuais acima do observado para o resto do Brasil. E aí? Quando eu entrei na casa do Celso para fazer essa reportagem que falava sobre a casa sustentável, né, o modelo de casa sustentável para um morador ribeirinho da Amazônia, eu fiquei completamente apaixonada pelo modo de vida e pela família do Celso, que hoje eu considero também, né, como minha família. E desde então eu não quis mais abandoná-lo de jeito algum. Em 2018 que foi, digamos, o checkmate de tudo, que foi quando a gente cedeu uma entrevista
E a repórter que inclusive hoje foi a pessoa que me inspirou a estudar comunicação, ela veio em casa, entrevistou e, tipo, ficou encantada pelo espaço. E passaram 2 semanas depois da exibição da matéria na TV, a repórter aparece lá em casa com 12 pessoas remando. Na época, o Celso ele vivia apenas com a subsistência do açaí, né, o trabalho da colheita do açaí, também o trabalho do artesanato. E eu tinha um clube de canoagem em Belém, nessa época que eu conheci, e decidi levar os remadores do clube até a casa do Celso para tomar café, para viver a experiência de um dia na casa de um ribeirinho. Isso também acabou se tornando uma fonte de renda, né? Porque ele fazia o café e vendia para os remadores. O carro-chefe nosso aqui é o açaí. E a questão do turismo já entrou em segundo plano, mas eu sempre trabalhei, eu nunca abandonei a minha profissão, trabalhar como carpintaria. E o turismo ele já entra nessa questão aí, tipo assim, para dando um apoio, um reforço e tal, para manter o negócio, entendeu? E até porque ajuda mesmo na questão do estudo do meu filho, né? Está estudando, precisa pagar a faculdade, precisa, tipo assim, pagar aluguel, enfim, tanta coisa, né? Bater um pouco do nosso açaí, né? Para servir no almoço, tá bom? Mas vem comigo. Aqui está o açaí. Só tirar daqui. Você pode sentir, né? Fica cremoso, né? Cremoso. Lá no sul é fonte de energia, né? Aqui não, aqui é sonífero. Aqui é sonífero, derruba. Aqui para ele não tem tamanho do macho não, de derruba mesmo. Uma das coisas que mais nos impressionou, na verdade, foi a situação dos jovens na Amazônia. Existe um desalento muito grande, né, por parte dos jovens. Muitos jovens já desistiram de procurar emprego. Para essa geração de 25 a 29 anos na Amazônia, só 60% tem emprego. No resto do Brasil, esse número é de 70%. 10 anos de andar com o papai. Tem 20. 10 anos de andar com o papai. Ele sempre me levou, entendeu? Aí fui crescendo, de lá eu consegui. Eu consegui juntar o dinheiro. Que eu tirava açaí, né? Aí eu consegui juntar um dinheiro. Aí pegou no inteirão, aí inteirou uma parte, né? Compramos esse barco aí. Aí ficou pra mim. Aí às vezes as pessoas chegam aqui e pensam que é só o meu esposo que faz as coisas, mas eu que faço também. A casa foi eu que decorei tudo, fui criando decoração, vinha na minha imaginação. Aí eu fui fazendo. O número de vendedores na Amazônia cresceu 63% nesse período. Quase 1 milhão de trabalhadores na Amazônia que trabalham como vendedores. Aí a minha mãe, logo no início, não, a gente não vai ter esse empreendimento. Tipo, ela reprimia geral, assim mesmo. Chegava, não, a gente não quer isso, dá muito trabalho, tem que cozinhar, se acordar cedo, você não sei o que e tal. Meu pai queria e não queria também. E como eu já estava em Belém, vendo as tendências, digamos assim, do mercado, que era o auge, estava estudando marketing, aí eu sempre chegava com as ideias, falei, olha mãe, isso está dando super certo lá na Ilha do Cumbu, né? Tipo, olha mãe, isso está dando super certo lá em Fortaleza, olha. E foi quando, em 2019, a gente cria a nossa rede social, o nosso Instagram. E aí, como eu comecei a divulgar a ideia de que a gente também fazia café e hospedagem, as procuras começaram a aumentar cada vez mais. O pessoal vinha, eu quero dormir na casa do Celso. Tinha gente que vinha remando para dormir na casa do Celso. A construção da nossa casa, né, ela foi elaborada de comum acordo, né, com a NEA. E já resolvemos criar um estilo de casa que muitas pessoas não têm aqui na Ilha das Onças, né, que pessoas não constroem aqui na Ilha das Onças. Todo esse material aqui foi reaproveitado. Sendo que a casa com madeira, que foi mesmo madeira de lei, madeira tudo nova, foi essa área aqui, entendeu? Aqui os pessoal começaram a tomar o café. Aqui que o pessoal fizeram gravação. Uma amiga minha ia jogar fora os CD.
Aí eu disse que eu queria para me fazer uma decoração. Aí o meu esposo faz remo, aí eu decoro, vou aderindo. Aí essa luminária aí também, que eu fiz aí, sempre coisas aqui eu que faço mesmo. Aí essas cortinas que eu fui aderindo, foi porque eu gosto muito de colorido. Eu fiz essa árvore aqui, olha, de cipó. Fui fazendo a decoração e foi virando isso e assim se expandiu a casa do Celso. Quando a gente estava trabalhando nessa casa, a gente trabalhava em torno até de 1h da manhã, né? Ela construindo aqui, eu e ela. Tipo assim, ela ia pintando as madeiras, eu ia pregando, né? Junto com as crianças na época. Aí quando as pessoas chegaram a ver a casa, né? Que começaram a ter conhecimento da casa, que nós conseguimos fazer os artesanatos, ela começou a inserir esses artesanatos na decoração. Foi chamativo, né? Chamou a atenção das pessoas. A gente está situado em Ilha das Onças, né, que é uma ilha que fica ao redor de Belém. É a terceira maior da que cerca a cidade, né, de Belém do Pará. Perde apenas para a Ilha de Mosqueiro e Roteiro. Casa do Celso meio que surgiu também dessa ideia de você, quando for para lá, se sentir de fato em casa, se sentir acolhido, porque quando você, né, chega na sua casa, do seu trabalho, de qualquer outro local, tipo, você deita na sua cama, deita no sofá, deita na rede, no chão, aonde você quiser, tipo, poxa, eu tô em casa, sabe? A gente observou que as mulheres participam muito menos do mercado de trabalho do que os homens na região amazônica, no Brasil como um todo, mas esse diferencial na região amazônica é maior. 58% das mulheres com mais de 15 anos não têm ocupação nenhuma, enquanto 65% dos homens com 15 anos ou mais têm alguma ocupação. Assim como no resto do Brasil, as mulheres têm mais escolaridade do que os homens, sendo que na Amazônia esse diferencial é ainda maior. As mulheres, a escolaridade é baixa, em termos relativos, em relação ao resto do Brasil, mas a escolaridade das mulheres na Amazônia é bem mais alta do que a dos homens. E aí essa ideia foi se expandindo, foi crescendo, a Casa do Celso começou a receber turistas, eu mesmo levava amigos de fora, né, outros remadores também de vários lugares do país, para experimentar a vivência ribeirinha. Acho que mudou 100%. Eu não tinha nada pra cá, né? Antes. A ilha era meio esquecida. Agora a Casa do Celso ficou mais famoso. Todo tempo o pessoal fica perguntando: sabe onde é a Casa do Celso? Ah, sei. A nossa primeira hóspede, que não foi nem brasileira, foi uma inglesa. E aí ela veio quando fazer umas pesquisas sobre a forma de vida das pessoas ribeirinhas, sabe? A qualidade de vida, se existia. Ela ficou, acho que, uma semana em casa hospedada. Para mim é gratificante, né? Eu agradeço a Deus. Isso para mim eu acho legal, receber as pessoas na minha casa. E eu sei que elas saem bem, atrativas daqui de casa. Lá que o Chico fez, de montar todinho e estruturar. Entendeu? O que
realmente faz sentido para uma casa sustentável dentro da Amazônia, né? A captação da água da chuva, o uso dos recursos naturais, o banheiro ecológico e tudo ali que gira em torno para fazer com que a natureza viva em equilíbrio com quem mora nela. Tudo que você vê hoje em dia aqui, a captação de água da chuva, abelha, artesanatos, enfim, isso daqui foi oriundo justamente de projetos sociais que nós conseguimos colocar em prática. Não que o projeto nos deu, não, jamais. O projeto nos trouxe a ideia, a capacitação, né, de executar isso, né, colocar em prática e manter tudo isso. É o que nós conseguimos fazer disso, dessa biodiversidade que nós temos, né, aqui na nossa região, inserir na nossa casa e mostrar que aonde nós moramos, Ilha das Onças, que até mesmo as autoridades dizem que não tem potencial, nós temos a prova disso, de mostrar que existe essa possibilidade de ter um turismo. E aí o meu pai, por ser carpinteiro, né, e ter, vou dizer, um âmbito de proatividade, ele tinha visto toda a planta, como é que construía, né, o banheiro ecológico, como era que fazia a estrutura da caixa d'água. Ele falou, vou construir aqui em casa o banheiro ecológico e isso no meu quarto, né? A gente, obviamente, se tornou a primeira suíte ecológica da Ilha das Onças, né? Esse banheiro ecológico, ele justamente foi do projeto, né, que veio para cá, com essa intenção de amenizar um pouco esse impacto ambiental, né? Porque sabe que Ilha das Onças não tem tratamento de esgoto e tal. Isso daí foi uma alternativa para fugir um pouco disso, da questão de fossa séptica e tal. O sistema de captação de água da chuva também, entendeu? Que aqui nós utilizamos água da chuva para consumo, para beber, para fazer alimentação. Consegue sobreviver de uma forma sustentável. A nossa energia é energia solar. Então, a Casa do Celso hoje, basicamente, né, ela é um exemplo de sustentabilidade na Ilha das Onças. A minha mãe sonhava com a casa dela, assim, tipo, eu quero ter a minha casa diferente, eu quero ter uma casa bonita, né? Assim, que eu me sinta confortável, que eu possa decorar do meu jeito. Então, quando a gente começou a desenhar a casa, a gente nunca pensou que a casa, algum dia, se tornaria um atrativo turístico. Quando nós fizemos essa casa, não foi para receber turismo, foi para a gente morar mesmo. Como eu sempre gostei de decorar, aí ele fez um curso para fazer artesanato, aí então, quando ele trazia, eu ia aderindo na casa. Aí sempre eu gostei de decorar. A minha vontade era fazer a faculdade para mim fazer decoração, mas só que eu não terminei. Políticas públicas, elas têm que ser baseadas em evidências. Um diagnóstico correto da situação de mercado de trabalho em particular, é o ponto de partida, é o fundamental para a gente entender mais o que fazer na região. E políticas locais, né? Acho que ninguém melhor do que os atores, né, da própria região, né, para entender quais são os potenciais de cada uma das regiões, né? E a Casa do Celso se tornou o que é hoje. Uma casa receptiva, uma casa que faz parte já da vivência ribeirinha da nossa cidade e é uma casa que tem, assim, por pulso e por vida o turismo de base comunitária. A nossa casa, hoje em dia, o pessoal estão vindo daí, tipo assim, estão vindo da Europa, né? Onde você pode desenvolver métodos para sobreviver de uma forma ecológica, né? De uma forma saudável e sustentável, né? Eu já pude presenciar diversos projetos, Miguel, que foram até lá na ilha e não deram certo porque as pessoas simplesmente no papel escreveram uma coisa que não condizia com a nossa realidade, sabe? Às vezes, cara, constrói um redário, constrói isso, constrói aquilo, mas não é assim também. A gente, como eu falei, a gente quer manter o controle da situação, a gente não quer perder essa essência, até porque nós moramos aqui, a nossa residência aqui, entendeu? E quando elas vão felizes, né? Elas vão satisfeitas com o atendimento, com a alimentação, com o acolhimento. Existe um grande potencial em termos de exploração do que a Amazônia tem de melhor, né? Que são os produtos típicos da região, né? Da Amazônia, na exportação desses produtos que são típicos da Amazônia,
no mundo é de cerca de 0,2%, é um número irrisório. Primeiro, manter a floresta de pé, gerar atividades de renda, né, que preservem a floresta em pé e que explorem essas vocações, né, da região. Apesar de ter o trabalho de turismo, a gente não abandonou o extrativismo do açaí, né? Que acho que é super importante frisar. Pegar o que a gente já tem no nosso quintal, em nosso terreno, trazer esse açaí, abrir um ponto de açaí em Belém para vender o que a gente tem lá, né? Expandir o negócio nesse sentido aí. Tem a minha irmã. Ela que vem servir quando a gente faz o grupo de pessoas de 20, 25, pelo café da manhã, e eu tenho que ter uma ajuda. Aí a minha filha também, o Celso e o Felipe. Essa aqui é a minha equipe da Casa do Celso. Nós aqui como Casa do Celso já recebi proposta para ser construído um resort aqui em grande escala, só que eu não quis. Por quê? Porque a gente quer preservar essa essência de Ribeirinho, entendeu? Isso aqui a gente consegue fazer a limpeza de tudo e aonde nós conseguimos fazer caminhada com as pessoas, né? As pessoas gostam, cara, sabe, de ter esse contato, né, com a natureza. E através disso, aqui na Casa do Celso, nós conseguimos trazer alguns parceiros para cá para trazer oficinas, né, capacitação para as pessoas, para plantar a sua própria hortaliça. Um dos nossos valores, hoje em dia, enquanto pessoa que desenhou todo o modelo de negócio da casa, é justamente levantar a bandeira em favor da defesa ambiental. É muito bonito, é muito legal a gente ter, né, pontos turísticos na Amazônia como um todo, mas o que se torna mais belo, de fato, é quando você entende os seus limites de ser humano em respeito com a floresta. Mas eu sempre digo, é 50% poder público, 50% população, né? Porque ela é uma responsabilidade de todos, de você saber cuidar da sua casa, da Amazônia, né? É muito comum, inclusive, pessoas ribeirinhas jogando lixo no rio. Por incrível que pareça, né? Tem uma expressão que é a maldição dos recursos naturais, né? Que se usa muito em desenvolvimento econômico. Regiões que têm uma abundância de recursos naturais, mas isso acaba sendo um curse, né? Uma maldição, né? Tendo aquela abundância toda, existe rent seeking, os políticos acabam se aproveitando e acabam extraindo, né, essa riqueza de uma forma fácil, ao invés de ir no caminho mais difícil, que é fazer políticas inclusivas, né, de educação e de desenvolver a sociedade como um todo. E quando você entra nesse local, você, tipo assim, adentrando esse furo, você sente uma outra atmosfera, né? Você sente como se estivesse em uma outra dimensão, porque, tipo assim, esse ecossistema que nós temos aqui, que é totalmente diferente de uma área urbana, né? E nós proporcionamos para as pessoas essa recepção e tal para que elas se sintam em casa, familiarizadas, por isso que é Casa do Celso, né? Nós queremos transmitir para as pessoas como se estivesse dentro de sua própria casa, no convívio de sua própria família, entendeu? Até porque todo mundo almoça ali no trabalho, um almoço coletivo, né? Após o almoço, as pessoas vêm e se deitam pelo chão, atam a rede, tomam banho de rio, enfim, andam na área e vê que existe realmente alternativas que são totalmente diferentes do que as pessoas estão acostumadas a ver em outros locais de turismo, né? Hoje em dia eu sou essa pessoa que defende, né? Unhas e dentes, que vou lá, levanto a bandeira em favor da Amazônia, que levanto a bandeira em favor do que eu acredito, da minha região, de onde eu cresci, né? Até porque a gente que cresceu em uma área ribeirinha teve muito desse preconceito estruturado sobre a gente, né? De acharem que a gente não tinha nenhum tipo de conhecimento. Talvez porque não frequentou, a maioria dessas pessoas não frequentaram escola. Os meus avós, por exemplo, só sabiam escrever o próprio nome e olhe lá. Hoje em dia, a Casa do Celso, além de ser esse ponto turístico, a gente é um ponto de referência nesse sentido,
né, de mostrar que a gente que viveu ali no meio da floresta, que viveu, né, absorvendo o conhecimento da floresta, a gente também, né, tem potencial de negócio. Que infelizmente, por exemplo, uma das artes que vem se perdendo ao longo dos anos nessas regiões são os conhecimentos ancestrais, né, que é como fazer um paneiro, como é fazer um remédio, né, com ervas locais. Infelizmente, a geração, eu vou dizer, eu falo isso por mim mesmo, que tem, eu não sei fazer um paneiro, né? Eu não sei fazer um remo, não sei fazer uma canoa. Esse é um conhecimento que, tipo, eu não absorvi. Se eu puder, digamos, deixar isso marcado na história, por mais assim que, entre aspas, seja esquecido, eu quero deixar o nosso registro aqui que a gente teve aqui, sabe? Tipo, fincar a bandeira, olha, a Casa do Celso existiu, ela trouxe isso aqui de agregado para a sociedade. Essa área aqui que nós estamos aqui, antes era uma área que era, tipo assim, não tinha nada para você cultivar, não tinha nenhum tipo de espécie de planta, não tinha nada, era só mata fechada, capoeira. Então, quando nós chegamos para cá, nós fomos refazer isso, não tinha sisal, não tinha nada. Um trabalho coletivo, a gente envolve a família, é minha cunhada, é meu filho, é minha filha, a esposa. E eu falo, caramba, né? Quem diria que as pessoas que são ribeirinhas, né? Um homem e uma mulher que não tem nem a oitava série, um filho que estava saindo do ensino médio, começando a sua vida na cidade, dariam esse pontapé inicial, né? A gente deu um passo assim maior do que a gente poderia imaginar que a gente conseguia dar. De início, a gente duvidou, talvez, da nossa capacidade de administrar o negócio, de fazer o negócio fluir, mas ainda bem que deu super certo e ampliou um outro olhar lá para a região. Foi algo que assim, a gente conseguiu ver que era uma alternativa, né? Era uma alternativa de vida para nós, de uma renda, né? Quem não tem o seu emprego, que não trabalha como funcionário público, né? Ele tem que, tipo assim, se virar nos 30 aqui, tem que ser uma pessoa articulado mesmo, assim, sabe? A Casa do Celso hoje também é um puxado do meu coração. Antes de encarar algum grande desafio, eu vou na Casa do Celso, porque para mim é um banho de coisas boas, de energia, e também simboliza de onde eu vim e onde meu coração sempre está, que é na floresta. Trouxe um novo olhar para a ilha, trouxe um ar de valorização local, sabe? E aí, quanto mais possibilidades de turismo, maior também é um agregado para o estado, né, do Pará. Com muito orgulho, eu digo que isso trouxe um recado para a gente, tipo assim, olha, valorizem o que vocês têm aqui, valorizem quem vocês são potentes, vocês são da Amazônia, vocês são do Norte. Revelar tudo isso, não só para o Pará, mas para o Brasil. Falar de Casa do Celso, você fala de questão ambientais, entendeu? Você fala de vida saudável, entendeu? Culinária local. Todo mundo que vem em casa, a gente cria logo um vínculo de amizade, vira todo mundo amigo, né? Depois tá todo mundo trocando Instagram, WhatsApp ali. E assim, a gente teve muito esse contato. É disso que a gente gosta, desse contato real com as pessoas, de mostrar o que a gente vive e o que a gente é.